A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu queria, primeiramente, queria dizer a todos, que tenham um bom ano na presença de Deus. Que esse ano a gente venha se afirmar mais, na presença do Senhor. E que Deus possa agir tremendamente no meio da sua família, do seu lar, da sua vida espiritual, financeira, sentimental. E que nós venhamos crescer, na presença de Deus. Meus irmãos, eu estava aqui em casa agora, pensando em algumas coisas, tentando lembrar de algumas coisas que o Senhor foi fazendo, assim, questão de dias que eu fui fazer visita, sobre pregações, sobre algumas coisas que eu só estava pensando, assim, de repente, aquilo que eu estava pensando aconteceu. Vocês que acompanham meu canal desde 2017, a maioria que sabe que eu conto coisas que me aconteceram, coisas que eu fui vivendo na minha vida esse pouco tempo, de bênçãos, de momentos difíceis, do coisa do dia a dia mesmo, da vida da gente mesmo, que serve a Deus, porque às vezes você passa uma situação e você acha que só você está passando, aquilo, mas não. Outras pessoas passam, Outras pessoas passam também. E, meus irmãos, Deus, ele sabe os pensamentos da gente. Vou contar para vocês aqui algumas coisinhas para vocês que me aconteceram. Teve uma vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, mas eu não lembro se eu tenho esse vídeo ainda. Não lembro mais. Teve uma vez que uma irmã contou na igreja que tinham batido no cachorro que ela tinha. Eu não sei se ela tinha ou tem ainda, mas na época ela contou lá. E ele estava bem machucado. Daí ela foi levar ele no hospital veterinário que tem aqui na cidade. Aí ela disse que foi bem cedinho, pegou a senha e ficou lá. Depois passaram os medicamentos, só que ela não tinha o dinheiro para comprar o dinheiro todo, assim, para comprar o remédio. Aí ela foi lá onde compra lá os remédios dos animais e ela contou pro rapaz, que tava precisando do remédio e tal. Aí o homem da loja pegou e deu o remédio do cachorro dela, e o remédio era caro. E ela ficou tão feliz, foi Deus que preparou, e ela tava orando a Deus. Aí eu já li na palavra de Deus que tem uma passagem que fala sobre os animais, que não pode maltratar. É com outras palavras, mas eu não estou conseguindo lembrar onde que está essa palavra. Eu acredito que seja um dos livros que Salomão escreveu. Então, aí passou um tempo, e eu aqui em casa estava ali sentada. Peguei algo para comer e fui ali para a garagem, comecei a comer. E eu lembrando do cachorro, só na cabeça assim, pensando na cabeça assim, sem falar nada. Pensando no cachorro, na situação. E pensando assim, não pode maltratar os bichinhos. Não pode, bater neles e tal. Só pensando assim na cabeça, a gente tem que cuidar, Pensando com outras palavras, que eu não lembro mais ou menos o que eu falei. E eu ali pensando, comendo aquilo, de repente parou um cachorro. O cachorro vinha seguindo, seguindo pra frente assim. De repente o cachorro parou. E ficou parado, olhando pra mim. Do portão, que tem as grades. Ficou olhando fitamente pra mim, o cachorro ficou parado. E eu, vai cachorro embora, olha só. Falando, vai cachorro embora. Aí me veio assim na cabeça, mas você tava falando nesse instante que não pode maltratar os bichos, não pode enxotar os bichos, sabe?
Meus irmãos, eu falei, meu Deus, me perdoa. E ali o cachorro ficou. O cachorro não seguiu pra lá. Ficou parado olhando. E aqui na rua de casa é difícil pra achar cachorro solto. É mais com os donos. Difícil você ver um cachorro aqui, pelo menos na minha rua, sozinho. Muito difícil, muito. Tudo é preso dentro de casa ou passa na coleira. E esse não. E eu nunca vi aquele cachorro. Cachorro branco. E ele parado olhando pra mim. E ficava olhando. E eu achava interessante que ele ficava olhando. E ele não saía do lugar. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tô falando com o Senhor aqui no pensamento, né? Que não pode matar os animais, tá escrito na palavra. Maltratar, né, os animais. Desfazer deles assim, né? E eu aqui tô aqui enxotando o próprio do cachorro, que não tá fazendo nada pra mim. Aí, meus irmãos, eu fiquei olhando pra cara do cachorro e eu comendo, né? E o cachorro olhando pra mim. E eu vim aqui dentro de casa. Não, pedi pro meu irmão, isso. Pedi pro meu irmão que ele tava aqui na cozinha. Falei, me dá aí esse pão aí. Eu peguei um pão que tinha aqui e comecei a cortar o pão e dar pro cachorro. E o cachorro ficou, comeu o pão, ficava olhando. Ficava olhando, olhando, olhando. Aí o pão acabou, né? Eu falei, acabou. Eu falei pro cachorro, né? Falei assim, acabou. Aí passou um tempo, o cachorro pegou. Siga o seu caminho. Falei, gente, na hora que ver esse cachorro, eu tava pensando aqui agora como que pode, né? Mas umas coisas assim que parece coisa de doido, você falando uma coisa dessa, assim, sabe? Mas foi automático, eu tinha acabado de pensar ainda. O cachorro aparece na minha porta e para na minha frente. E fica olhando pra mim. Assim, tipo, sei lá, sabe? Então, foram coisas que foi me acontecendo, assim. E Deus, ele fala através das coisas com a gente, né? Através de sinais. Teve uma vez também que eu tava passando uma prova muito difícil. Eu tava assim, sabe? Eu não sei como é que eu tava, parece que dentro de mim tava tudo se lacerando. Eu tava muito triste, muito abatido nesse dia. E eu tava ouvindo uma pregação de uma irmã. Ela tava falando dos passarinhos que acham ninho no altar de Deus, alguma coisa assim, que tem um salmo que fala, né? Até o passarinho achou ninho. Aí eu peguei e fui pra janela de casa, isso era de manhã. E eu ouvi na pregação que os passarinhos, né, os pardais acharam um ninho. De repente, meus irmãos, veio os pardais pra frente da minha janela e ficaram voando ali. Aí a mulher falava assim, né? Se Deus cuida dos pardais, por que ele não vai cuidar de você? E eu achei tão incrível, porque aqui não aparece esses passarinhos aqui. Aparece pombo, né? Sempre aparece pombo aqui. Na calçada, aqui perto de onde corre o esgoto. Mas passarinho assim é difícil ficar voando assim, aqui. Então esse foi algo que aconteceu comigo. Outra coisa também que aconteceu comigo foi que quando eu e os irmãos nós evangelizar de noite, foi uma coisa muito interessante que aconteceu com nós. Se os irmãos ouvissem que eles vão lembrar, lá da igreja. A gente foi evangelizar de noite. E quando nós estávamos já para voltar para casa, nós entramos por uma rua. Falei, vamos entrar por aqui? Aí nós fui. Uma rua assim, aleatória. Poderíamos entrar em outra rua. Mas nós entramos por aquela rua, que é uma rua que é perto aqui de casa. Aí nós entramos por ali e quando nós ia seguir na rua, a rua era um pouco escura, assim. Quando nós ia seguir, tinha dois rapazes que estavam vindo. Aí nós fomos evangelizar eles. Esses dois rapazes pararam de frente de uma casinha. Na casinha tava um som alto e tinha
acho que eram uns 3 homens farriando, uma senhora e um moço que estava acamado, assim, tinha problemas, né? E a porta da casa desse homem estava fechada. Aí a gente foi evangelizar os 2 rapazes. De repente, o dono da casa, que estava com o som ligado, farriando, abriu a porta. E nós acabamos de evangelizar os 2 jovens e os 2 jovens seguiu. Aí eu perguntei pro dono da casa se nós podíamos fazer oração. Eu falei de Jesus para ele e nós entrou. Aí o homem da casa permitiu que nós entrasse. Ele baixou o som e nós entramos. Aí quando nós entramos lá para dentro, nós encontramos uma senhorinha, bem magrinha, assim, e tinha mais um rapaz que eu falei para vocês que estava acamado. Quando o filho dela falou que a gente foi lá orar, meus irmãos, aquela mulher ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque ela falava assim que já tinha meses, se eu não me engano era 8 meses que ela orava para Deus enviar alguém da igreja que ela congregava na casa dela. Eu fiquei assim tão atarentada, eu e os irmãos, nós ficamos tão atarentados porque nós não sabíamos disso, nós não conhecíamos aquela senhora, nós não sabíamos nem que tinha uma senhora, né, daquela casa, né? E ela ficou tão feliz, meus irmãos, tão feliz, tão feliz. E aí eu e os irmãos, nós oramos. E nós oramos também pelo filho dela, que é esqueci o nome dele, que estava na cama, doente. Aí esse rapaz estava na cama, ele tinha algum problema assim, eu não sei o que era, não sei se era na mente, alguma coisa assim, mas ele sabia que a gente era crente, porque ele ficava tipo assim, batendo a mão na cabeça dele pra gente botar a mão na cabeça dele para orar por ele. Eu achei tão lindo isso, meus irmãos, e a gente, quando a gente dava glória e louvava, ele ficava feliz, eu falava, gente, olha esse rapaz, olha como ele fica, né? Nós ganhamos o dia naquele dia ali, né? Nós já estávamos andando bastante, mas naquele dia nós finalizou o dia ali de uma forma glorificando mais ainda Deus, né? E depois a gente foi de novo fazer a visita na casa dessa senhora. E ela falava pra mim, né? E ela tava ouvindo o rádio eu tava ouvindo o rádio, né? Na rádio da igreja. Aí ela mostrando pra mim as coisas antigas, né? Daquele senhorzinho mais antigo da igreja e tal. E ela falando pra mim, ó, Deus tem obra na vida do meu filho, que era o filho que tava na cama. Tava doente, né? E a gente, meus irmãos, ela nem enxergava direito, essa senhorinha. Ela tava com problema na vista. Mas ela cuidava do filho dela, do que estava na cama. E o outro filho dela, que foi que abriu a porta, é que cuidava dos 2. Da senhorinha e do irmão dele que tinha problema. Depois nós fomos embora. Mas naquele dia foi tão especial. Foi tão especial. E ela ficava tão feliz quando a gente ia na casa dela. Foi uma coisa muito de Deus, assim. Foi Deus que preparou. Tem visitas assim que você vai que mexe muito com você, né? Então, Deus é muito lindo. Então, meus irmãos, Deus ele trabalha de várias formas para falar com a gente, né? Então, meus irmãos, Deus ele trabalha de várias maneiras para falar conosco. Que nem eu disse, né? Se a gente ficar bem atento durante o dia, a gente consegue perceber que Deus está falando. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja e Deus tinha me dado uma palavra, só que sabe quando você fica assim, meu Deus, será que essa palavra? Não sei se vocês ficam assim, a gente é tão miserável que fica com medo, né, de pregar e não ser de Deus. Então, eu fiquei com medo, porque é uma palavra muito estreita, muito...
Era uma palavra assim de serviço de imundícia. Entende? Era um serviço com esterco dentro do sacrifício. Aí Deus falava assim na palavra que ia esfregar o esterco do sacrifício na cara dos que estavam oferecendo. Se eles oferecessem ao governador, tá lá no livro de Malaquias, né? E eu procurei de todo jeito mudar essa palavra, porque era para falar daquele jeito que eu falei. Porque cada um tem um jeito, né? Que Deus te usa de um jeito. Às vezes tu é mais, né? Tu é mais sensível, tu é mais, assim, agitado. Mas eu já tentei mudar isso, mas eu não sei, parece que... Não sei, uma vez uma irmã falou assim: tu fica se segurando quando tu vai pregar. Tu fica se segurando. Deus já falou isso comigo umas 2 vezes. Usando pessoas, tu fica segurando lá, prendendo as coisas, né? Tipo, prendendo as palavras, quando sair as palavras. Tu fica segurando, o Espírito Santo quer tomar e tu fica segurando as coisas. Só que tem jeito que você faz coisas que os outros acham que você tá sendo doido, entendeu? Mas não é, não sei. Cada um tem o seu, né? Seu jeito. Daí eu peguei e falei: meu Deus do céu, não posso falar isso, Senhor, que o Senhor vai passar o esterco na cara do povo. E eu falando com Deus assim, de todas as maneiras, com outras palavras, né? Ai, meu Deus, não quero ir não. Eu pensando, né, de dizer pra mulher, sei lá, falar alguma coisa que eu não ia pregar. Jesus amado. E era bem num dia de domingo, que era o dia do grupo de louvor. Aí foi que lascou. Aí depois... Aí quando eu tô lá na igreja... Foi tremendo esse dia. Quando eu tô na igreja, eu fui, né? Eu falei: seja o que Deus quiser, não sei o que é que vai acontecer. Eu vou ir. Quando eu cheguei na igreja, eu falei assim pra Deus: Deus, me dá outra palavra, Pai, me dá outra palavra. Só que tentando mudar aquela palavra, né? Só que aconteceu assim, Deus me deu mais uma palavra. Aí foi que o caldo engrossou, porque Deus estava falando do louvor, que ele não estava aguentando ouvir. Aí lascou, porque era o dia do grupo de louvor. Irmãos, sério, eu tava de joelho na cadeira. Da hora que eu cheguei até quase... A mulher já tinha pegado o microfone para começar a abrir o culto. Eu fiquei tão assim, eu fiquei de uma maneira, eu tava chorando por dentro, porque eu não queria ficar chorando na frente do povo. Eu sentia, sabe quando você leva um susto, seu coração palpita? Mas eu sentia assim, que o meu coração ele tava movendo de um lado pro outro. Não sei não como era aquele. Eu sei que ele tava se movendo, parecia que ele tava pulsando, era pros lados assim, ele tava se movendo de um lado pro outro. Bem rápido. E eu comecei a tremer na cadeira. De tanta agonia que eu tava assim, pra mim ir embora daquele lugar, pra mim não pregar aquela palavra. Aí eu lá, né, Deus já tinha falado do esterco, do sacrifício de porco que tava oferecendo pra ele. Aí eu falei: agora lascou. Deus mandou outra palavra do louvor, que era o grupo que ia louvar. E, oh meu Deus do céu, foi... E eu tô lá, né, Deus falando comigo na palavra do louvor, a menina vai louvar. A menina vai louvar um louvor lá, mexendo com as emoções do povo. E eu: Jesus, não, Senhor, louvor não. E eu sofrendo ali, meus irmãos sofrendo. De repente, a menina que estava louvando saiu e foi falar com uma irmã que estava na cadeira. E dizendo que... eu não entendi porque eu estava longe, né? Deus estava passando um recado que Deus era com a irmã, alguma coisa assim, e tal. Ainda ela louvando, né? Depois acabou de louvar e... daí ela acabou e a mulher que estava abrindo o culto foi passando, né? As oportunidades. Aí, meus irmãos... prestou não. A igreja estava assim, ó... glória, aleluia! Glória, aleluia!
aleluia, Jesus, santo, santo. Mais ou menos assim, sabe? E eu morrendo naquela cadeira pra me embora, morrendo. Aí eu fiz uma prova com Deus. Porque a gente é carne, a gente tem medo. Eu tenho medo. Vou falar pra você que eu não tenho medo de fazer as coisas erradas se depois Deus me reclamar. Eu tenho medo. Eu fico temerosa ali. Com medo de Jesus, eu vou lá falar assim que o Senhor tá falando. E se o Senhor não estiver falando, Jesus Cristo, tem misericórdia. Só que eu sentia que era aquilo mesmo, não adiantava eu correr pra nenhum lugar. E se eu pregasse outra mensagem, aí o bicho ia pegar pro meu lado. Aí, meus irmãos, eu fiz uma prova com Deus. Antes de eu ir para a igreja, eu falei só no Espírito. No pensamento, falei, Deus, eu vou pregar a palavra lá naquela igreja. Só que se tu receber esta pregação, eu quero que tu me dê um sinal. Hoje ainda. Antes da meia-noite, eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo. Se tu aprovou a minha pregação. Eu fiquei só no pensamento, ninguém escutou. Aí tá bom. Fui fazer minhas coisas, depois fui para pregar lá. Meus irmãos, quando eu subi no altar, eu ainda tava com medo. Vou falar a verdade. Eu ainda tava com medo. Porque as pessoas já tinham feito suas coisas, né?